Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Espero que você esteja sendo abençoado nesses momentos de reflexão, assim como eu estou sendo. E, meus irmãos, sem mais delongas, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro do profeta Abacuque, hoje no nosso último estudo, nossa última exposição nesse livro, ao qual estamos já há algumas semanas nos debruçando sobre ele. Abra aí comigo em Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 16. Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 16. Acompanhe comigo aí na sua versão. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como a da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Esse é o nosso texto de reflexão para hoje, meus irmãos, e antes de adentrarmos nele, vamos orar ao Senhor, pedindo da sua graça e misericórdia. Curve sua cabeça e oremos juntos ao Senhor nesse momento. Amado Deus e bondoso Pai, pedimos encarecidamente da tua graça sobre nós, Deus, para compreendermos o teu texto, compreendermos a tua palavra e os ensinamentos, Deus, que temos aprendido com esse livro, que venham, Senhor, se afixar em nossas mentes. Ó Deus, nos ajuda. Ó Deus, é assim que nós oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu disse, hoje é a nossa última exposição no livro de Abacuque, meus irmãos. E o que é fascinante de estudar esse livro, meus irmãos, é que nós passamos por diversas situações com Abacuque. E nesse momento, o Abacuque que nós estamos lendo no capítulo 3 não é o mesmo Abacuque que nós encontramos nos primeiros capítulos. O homem que conhecemos com sua angústia, clamando ao Senhor, achando que Deus não estava ouvindo, agora é um homem que está cantando os feitos do Senhor, que está declarando uma fé embasada na verdade, uma fé declarada. Não há mais dúvidas em seu coração, mas agora uma confiança inabalável na soberania do seu Deus. Esse é o Abacuque que nós encontramos nos últimos capítulos. Porém, meus irmãos, a fé de Abacuque, a fé renovada em Abacuque, não é uma fé cega e sentimental. Entretanto, meus irmãos, é uma fé bem embasada, como nos diz o Warren Wiersbe, comentarista. Ele diz o seguinte, e abro aspas aqui para ele: se Abacuque tivesse dependido de seus sentimentos, jamais teria escrito essa magnífica confissão de fé. Ao olhar para o futuro, Abacuque viu a nação babilônica rumando para a destruição. Ao olhar para dentro de si, viu-se tremendo de medo, e ao olhar ao seu redor, viu tudo o que ele acreditava, todo o sistema prestes a se desintegrar. Contudo, quando pela fé ele olhou para o alto, viu Deus, e todos os seus medos se desvaneceram. Vejam que magnífico, Abacuque não tem nenhum projeto, de embasamento em uma fé condicionada às suas próprias razões, a seu próprio ato de confiar-se em si mesmo, de confiar na sua nação, mas Abacuque confia em Deus. Abacuque lançou-se
na grande revelação de Deus. Andar na fé, meus irmãos, ou pela fé, significa concentrar-se na grandeza e na glória de Deus e não na fraqueza humana. Porque aqueles que olham para a fraqueza humana, meus irmãos, se deparam com limitações, se deparam com o próprio resultado da humanidade, de ver a incapacidade do próprio homem. Mas aqueles que olham para Deus, aqueles que lançam suas confianças em Deus, esses descansarão no Senhor. E as palavras finais nos levam ao vislumbre do alvo de um padrão para a nossa fé. Esse é o nosso propósito hoje. Um padrão de fé em Abacuque. Um padrão de fé que deve ser buscado por nós hoje. Uma fé embasada em um Deus soberano. Meus irmãos, e nós vemos isso de maneira magnífica, né? E o retrato disso, dessa diferença entre o Abacuque dos primeiros capítulos e o Abacuque do terceiro capítulo, meus irmãos, é nítido. No verso 2 do capítulo 1, Abacuque está no ápice da sua angústia. E ele havia dito: até quando, Senhor, clamarei, eu e tu não me escutarás. Abacuque nunca foi um descrente, porém, ele não consegue compreender a grandeza de Deus. Ele está vendo o seu povo com violência e corrupção, agindo um para com o outro. E ele se pergunta, nesse momento, onde está Deus? O clamor que está dentro do seu coração é: onde está Deus? Mas Deus estava ouvindo. Quando Abacuque se apercebe naquele momento de angústia e acha que Deus não está lhe ouvindo, Deus está ouvindo. Deus ouviu cada um de seus clamores. Deus estava atento a cada palavra dita por Abacuque. Deus estava de olho em Abacuque e o responde de uma maneira impactante e gloriosa, meus irmãos. Abacuque tem a sua resposta, ao ponto do profeta compreender que não era Deus que não estava ouvindo, mas o profeta que não estava ouvindo o Senhor, que não estava se deixando perceber diante da glória de Deus. A sua angústia ressoava em sua mente de maneira tão alta que ele não poderia perceber a Deus, mas Deus se faz ouvir. Abacuque não podia ouvi-lo, mas Deus abre seus ouvidos. E a prova disso, meus irmãos, está no verso 2 do capítulo 3. Ele inicia seu canto salmodíaco com esta declaração: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Tenho ouvido, vejam, meus irmãos, aquele que achava que Deus não estava ouvindo se apercebe surdo para a resposta de Deus, mas agora ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, como alguém que se apercebe diante de um Deus magnífico que sempre esteve ali, mas que até esse momento ele nunca percebeu de fato. Abacuque agora pode ouvir. Ele era um surdo espiritual. Ele podia ouvir as angústias e as injustiças desse mundo, mas não podia ouvir a graça de Deus ressoando em sua vida. É como o surdo de Marcos 7,34. Quando Jesus diz efatá. Efatá é se abram. Jesus está ali declarando que os ouvidos daquele surdo se abram. E semelhantemente, meus irmãos, Deus abriu os ouvidos de Abacuque para que ele pudesse ouvir, para que ele pudesse finalmente compreender a grandeza de Deus. Isso só foi possível porque Deus quis se revelar a Abacuque. E, meus irmãos, vemos isso muito bem no verso 16 que lemos. Mais uma vez, Abacuque declara estar ouvindo o Senhor, mas agora de uma maneira mais pessoal. Releiam comigo, por favor.
Abacuque capítulo 3, verso 16, ele diz: ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram-se os meus lábios. Entrou podridão em meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Vejam, meus irmãos, ao ouvir o som do Senhor, ao ouvir a voz do Senhor, ele não pode se conter. Não há possibilidade de contenção diante da presença de Deus. Essa verdade o tomou por completo. Sua reação é própria daqueles que se depararam com o Altíssimo, daqueles que tiveram suas vidas confrontadas com Deus. E meus irmãos, assim foi com Daniel. Daniel desmaiou quando viu o Senhor e sua glória. A mesma coisa se deu com Paulo. Paulo caiu cego quando viu o Filho de Deus, quando lhe aparece em glória e majestade no caminho de Damasco. Da mesma forma se dá com João. João caiu aos seus pés como morto na ilha de Patmos. E Abacuque ficou com os joelhos trôpegos e com os lábios trêmulos. Meus irmãos, não há como nos mantermos imóveis, sem nenhum impacto, diante da presença de Deus, diante da revelação gloriosa de Deus. Sua experiência, a experiência de Abacuque com Deus, certamente não foi algo superficial, pois Abacuque diz que no seu íntimo se comoveu. Essa experiência, meus irmãos, foi algo que lhe impactou de dentro para fora, a ponto de converter suas dúvidas em fé, o incerto em uma certeza inabalável. Isso porque finalmente ele ouviu o Senhor, e ao ouvi-lo seus lábios tremeram. Ao ouvir o Senhor, Abacuque se vê repleto de podridão, tamanha que lhe invadem os ossos. Diante da manifestação do Senhor e da compreensão do seu pecado, sua reação são inevitáveis joelhos vacilantes. Abacuque está sendo confrontado com pavor tremendo, porque, meus irmãos, ele se vê diante de Deus. E mais do que isso, ele se vê um pecador diante do Senhor. A santidade de Deus é tamanha que todo pecador diante de Deus se sente inegavelmente podre, se sente inegavelmente inferior. Não há quem seja confrontado com a presença do Senhor e se sinta altivo, e se sinta maior, mas muito pelo contrário, se sente como Abacuque se sentiu, cheio de podridão, com os pés e os lábios trêmulos. Não há quem se contenha, meus irmãos, diante do Senhor. Não há quem seja forte diante da presença do Senhor. A visão majestosa de Deus, meus irmãos, também nos lembra da experiência de Isaías. Os irmãos se lembram, lá em Isaías 6, verso 5. Ele diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vejam, meus irmãos, como essas duas cenas são muito parecidas. Tanto Isaías como Abacuque se sentiram impuros, indignos de estarem frente a frente com o Senhor. Se sentiram prontos a morrer porque contemplaram o Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, que Isaías, vemos Abacuque espantado, aterrorizado com a presença de Deus. Mas, meus irmãos, não há só terror e espanto
e concepção de pecados diante da presença do Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor traz com sua presença, com sua revelação especial a Abacuque, ele não só se sente impuro, ele não só se sente um pecador miserável, ele não só sente seus joelhos trêmulos, mas ao mesmo tempo que a voz do Senhor lhe causou espanto, ele também lhe faz concluir uma verdade que lhe seria como escudo para os dias que as dúvidas quisessem lhe assombrar novamente. Ele diz, meus irmãos, ainda no verso 16, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Em silêncio devo esperar. Vejam que sua conclusão é o resultado da manifestação de Deus para com ele. Ele só consegue concluir essa verdade maravilhosa depois de ser confrontado com o Senhor. Ah, meus irmãos, e agora, conhecendo o seu Senhor e sua grandeza soberana, o profeta se vê agora desencarregado do peso de seus clamores e angústias. Ele não precisa mais gritar violência, violência. Não há mais dúvidas em seu coração que Deus não esteja lhe ouvindo. Mas agora o peso de clamar desesperadamente ficará só para aqueles que não creem. Só para aqueles que não conhecem ainda seu Senhor, porque Abacuque agora conhece. E ele não deve mais gritar. Ele deve esperar silenciosamente. Ele deve descansar no Senhor, porque o Senhor está ouvindo. O seu Deus, o Senhor dos exércitos, está ouvindo. Não há nada a fazer, apenas ficar em silêncio. Apenas descansar em sua poderosa vontade, porque Deus está agindo. Deus está fazendo a sua vontade. E meus irmãos, vejam algo muito claro na consciência de Abacuque. Abacuque sabe que o dia da angústia se aproxima. A compreensão da grandeza de Deus, meus irmãos, não nos afastará do dia mau. Não nos afastará das tribulações, mas nos afastará da angústia e do medo. E é disso que Abacuque está falando. Sua nova compreensão não lhe livrará dos pesares, mas lhe dará descanso, pois as desgraças virão sobre Judá. Mas ele sabe que também será sobre aqueles que os estão angustiando, sobre aqueles que estão oprimindo o seu povo. E meus irmãos, essa certeza que agora transborda no coração de Abacuque, essa confiança no Senhor, lhe dá razões concretas para crer a tal ponto de afirmar tais palavras no verso 17. E leiam comigo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Meus irmãos, vejam, só alguém que crê fielmente no Senhor pode declarar essas afirmações. O comentarista David Baker diz que a maior parte do sustento do profeta provinha de figos, uvas, azeitonas e outros produtos da lavoura, bem como da criação de ovelhas, cabras e gado. Embora essas fontes possam de alguma forma esgotar-se, o profeta se vê, em última instância, que a sua própria existência não depende dos seus mantimentos, mas da fonte dos seus mantimentos, Yahvé. Yahvé Tsabaó, o Senhor dos exércitos. Abacuque está disposto, meus irmãos, a perder tudo. O que são terras, carros, fortunas, lavouras inteiras. O que é isso diante da certeza de um Deus Todo-Poderoso agindo em seu favor? Essa é a fé de Abacuque. Abacuque crê num Deus que está agindo em favor do seu povo.
Sua fé não estava naquilo que ele tinha, mas em seu provedor. Abacuque está crendo naquele que faz os oceanos, naquele que estremece os mares, que abala os montes mais antigos. Abacuque está crendo naquele que faz nações inteiras estremecerem com apenas uma palavra. Ele está crendo em seu Deus, no seu Senhor. E ainda assim, meus irmãos, a verdadeira fé é constituída de matéria sólida e inquebrável. Pois onde as dúvidas lhe causavam angústias e dores, a fé lhe dá uma confiança, um descansar, um aliviar das angústias, um descansar no seu Senhor, que lhe dá alegria diante das tribulações deste mundo. O seu tremor agora não é mais tremor de angústia, mas um tremor de descanso, porque ele sabe que o seu Senhor é um Senhor poderoso. Ele sabe que o seu Deus está logo ali. O seu Deus não está distante como ele achava. O seu Deus não está despreocupado como ele acreditava nos versos iniciais desse livro. Mas seu Deus está logo ali. E meus irmãos, essa é a mesma certeza do Salmo 46. Quando ele diz nos seus primeiros versos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E qual é a consequência disso? Vem logo em seguida: portanto, por essa razão, não temerei. Não temerei, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, não temerei. Essa é a mesma afirmação de fé que Abacuque está fazendo. Não importa se não haja mantimento, se não haja ovelhas no aprisco, eu confiarei no meu Deus, eu confiarei no meu Senhor. Ainda que a pandemia não vá embora, eu confiarei no meu Deus. Por isso, meus irmãos, por essa razão, ao invés de se entristecer e se angustiar, Abacuque diz que se alegra no seu Senhor. No início, meus irmãos, a incerteza do agir de Deus lhe causou angústias, pois a sua segurança estava naquilo que ele podia ver. Mas agora a certeza do agir soberano e inquestionável de Deus lhe causa uma alegria exultante. Uma alegria exultante não nas suas coisas, não nos seus bens, não no conforto daqueles que usurpam, daqueles que corrompem, mas um conforto permanente, um conforto inabalável, que não pode ser comprado ou tirado, pois ele provém do Senhor. Veja o verso 18. Todavia, veja a mesma conclusão do Salmo 46. Por esta razão, porque eu conheço meu Deus, eu me alegro no Senhor. Abacuque diz no verso 18: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Meus irmãos, esse é o profeta, né, que nós conhecemos clamando violência, violência. Será que o Senhor está me ouvindo? Esse agora é o Deus que declara: eu me alegro no Senhor. Não há mais angústias para aqueles que de fato conhecem o seu Senhor. Não há mais confusões no que está acontecendo no mundo. Não há mais perturbações, porque agora Abacuque conhece o seu Deus. E as angústias e os medos foram substituídos por alegria e exultação. E por fim, mais do que isso, meus irmãos, essa nova compreensão de quem seu Deus é de fato lhe dá certeza da sua provisão e livramento. Mesmo sabendo que passará pelo crivo de Deus, passará pela disciplina do Senhor, Abacuque sabe que o mesmo Deus que o disciplina é o Deus que o restaurará. O mesmo Deus que fere é aquele que curará da ferida. Por isso, Abacuque se exalta no seu Deus da sua salvação.
Abacuque não vê a disciplina como um fim em si mesmo, mas vê como um momento pelo qual o Senhor se mostrará ainda mais soberano, pois Ele o salvará. Vejam, meus irmãos, o verso também 19. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alternadamente ao mestre de canto para instrumentos de corda. Vejam, meus irmãos, o Senhor é a fortaleza de Abacuque. Abacuque não tem medo e não se angustia mais com o que virá, pois virá. Em outras palavras, Abacuque está dizendo que venha, pois Deus é a minha salvação, pois Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente. Novamente aí o Salmo 46. Ele sabe que aquele que lhe castiga também lhe será aquele que lhe fortalecerá. Aquele que o oprimirá é aquele que será o que lhe dará o galardão no final. Em meio a tanta tribulação, Ele fará escapar. A ideia aqui da corça, meus irmãos, e seus pés como da corça, é a capacidade que a corça tem de fugir rapidamente da emboscada, ser livrada rapidamente daqueles que são seus predadores. E o que Abacuque crê é que o Senhor o livrará. O Senhor não lhe dará cargas pesadas demais. O Senhor, no tempo certo, irá fazer com que Abacuque seja salvo, assim como todo o seu povo. E, meus irmãos, finalmente, o que nós podemos concluir com tudo isso que vimos até aqui? Quais são os ensinamentos que nós podemos extrair desse texto, assim como de todo o texto de Abacuque, meus irmãos? E como sempre, apenas 3 lições. 3 lições para nós ficarmos cônscios de tudo isso que nós aprendemos até agora. Meus irmãos, em primeiro lugar, uma verdadeira fé não está baseada em bênçãos, mas é o resultado de conhecermos a cada dia quem Deus é e viver a partir disso. Quanto mais conhecermos a Deus através da sua palavra, meus irmãos, a nossa fé deve ser renovada na confiança do Senhor, na esperança daquele que fez terra, céu e mar. Não podemos mais viver, meus irmãos, com medo diante de um Deus tão grandioso. Se estamos tristes, apavorados com essa pandemia, precisamos conhecer quem Deus é. Precisamos entender a sua grandeza e a sua soberania, pois só assim, meus irmãos, a nossa fé será fortalecida. A nossa fé será inabalável, pois não estará embasada no que nós temos ou podemos conquistar, mas em nosso Deus, no provedor, no Deus da nossa salvação, no Deus que é a nossa fortaleza, aquele que está sobre todas as coisas e tem todas as coisas sob o controle de suas mãos. Esse Senhor. Por isso, meus irmãos, precisamos conhecê-lo. Ele se revelou de maneira especial a Abacuque. Abacuque ouviu a sua voz. E nós hoje temos a sua palavra e podemos também ouvir a nossa voz. Devemos clamar ao Senhor: Senhor, destapa os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz. Para que possamos compreender as grandezas de quem tu és, expressas na tua palavra. Esse deve ser o nosso clamor, meus irmãos. E em segundo lugar, as calamidades e tribulações desta vida podem nos fazer duvidar, mas diante de dúvidas rodeando o nosso coração, devemos lançar nossos olhos para o soberano e majestoso, poderoso Deus. Ah, meus irmãos, passaremos por grandes tribulações. Essa pandemia não será o pior daquilo que passaremos. Talvez surjam outros males, mas diante de qualquer tribulação, seja ela maior ou menor,
devemos fazer aquilo que Abacuque fez e olhar para Deus. Lançar os nossos olhares não para nós mesmos, não para os homens, não para aquilo que temos, mas para o Senhor. Pois, meus irmãos, é Ele quem pode nos livrar. É Ele quem pode nos dar consolo. É Ele quem pode fazer-nos descansarmos das nossas angústias e tribulações. Se olharmos para Deus, meus irmãos, e confiarmos nele, viveremos uma vida de prazeres, porque não estaremos perdendo tempo nas angústias, mas glorificando mais ao Senhor. E por fim, em terceiro lugar, somente quando compreendermos a realidade de quem Deus é, poderemos gozar do descanso diante das tribulações deste mundo. E mesmo que perdamos tudo, bens, lavouras, terras, animais, carros, casas, fortunas, poderemos nos alegrar no Senhor. Poderemos nos alegrar no Deus da nossa salvação, meus irmãos. Isso só será possível quando compreendermos essa verdade. Que o Senhor é soberano. Que o Senhor está agindo agora na minha vida e na sua vida. Que o Senhor tem o controle de todas as coisas, meus irmãos. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem preservado nossas vidas. E mesmo que perdamos tudo, o Senhor é o motivo da nossa alegria. O Senhor é a nossa salvação. Por isso, meus irmãos, oremos ao Senhor para que Ele nos faça a cada dia compreender mais essa verdade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça mais uma vez e oremos a Deus. Bondoso Deus e amado Pai, nos ajuda, Senhor, a compreender essa verdade da Tua soberania. Nos ajuda, Senhor, a não sermos mais aterrorizados pelo medo deste mundo, pelas angústias, Senhor, pelas incertezas. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos em Ti, a não desviarmos os nossos olhos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Que possamos, ó Deus, abrir as nossas Bíblias e ouvir a Tua voz, Senhor. Ouvir as verdades da Tua grandeza. Ó Deus, é assim que oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.